noite, tudo bem com vocês? Boa noite, pessoal que está lá no YouTube também, né? Então, nossas receitas ficam todas lá. Então, se você perdeu alguma, você pode acessar no sistema Legacy Team. As receitas estão lá. Nós temos um canal também no Telegram com todas as receitas, onde você pode estar acessando. Fala com a pessoa que te convidou, né? Que ela vai estar te adicionando lá. E hoje a gente vai fazer esse pão de mel que eu achei super fácil e fica uma delícia. Como a Ju falou, tá na moda, né? E é uma coisa assim que, na verdade, eu nunca fui muito de comer pão de mel, né? Mas sempre achei muito bonito. Então, e quando você tá fazendo um controle de peso, você tem aquela vontade de comer doce, né? Muitas vezes não é porque você está fazendo um controle que você não pode comer nada de doce, né? Então, assim, lógico, a gente tem que maneirar. E é uma forma legal, fácil de fazer, né? E muitas vezes a gente tem tudo em casa, ou se não tem, é pouca coisa que falta, né? Então, vamos lá. É muito fácil de fazer esse pão de queijo. Então, primeiro a gente vai... Aqui tá os ingredientes, já deixei separado, né? Um ovo. Eu vou falando os ingredientes e depois também a gente vai estar passando a receita lá, mas eu vou falando os ingredientes e já vou colocando aqui. Então, é um ovo. Esse ovo, ele não é muito grande, né? É um tamanho pequeno. Então, você vai... Geralmente, assim, o ovo, sempre que a gente for, eu sempre quebro, já dou uma batidinha, né? Se você quiser colocar no mixer para bater também, é fácil. E nós vamos usar 3 colheres de sopa de mel. Então, aqui eu deixo o mel aqui no pote, né? Então, se ele tiver... Porque o mel, verdadeiro mel, né? Ele fica açucarado. Então, se ele tiver muito açucarado, assim, ele não fica duro. O mel de verdade, né? Ele fica assim, aí você pode colocar ele para derreter. Mas se ele tiver um pouquinho só, são 3 colheres, você pode usar 2 colheres, porque se ele derreter, ele vai aumentar o volume, né? Então, são 3 colheres de mel. Aí, eu coloquei aqui o mel e eu já bati para ele misturar, porque ele não tá muito... Eu não quero estar derretendo ele, aí eu bato aqui, ele vai estar dissolvendo, porque depois eu vou colocar um pouco de água também. Então, são 3 colheres de mel, colheres de sopa, né? E nós vamos usar 3 colheres do nosso Nutreve, que é o nosso leite vegetal. Então, são 3 colheres de Nutreve. E nós vamos usar o nosso pó nutricional de baunilha. São 2 colheres. Eu já deixei eles aqui medidinhos também. Vou adicionar aqui no ovo e vou bater para ir misturando, né? E aí, o que a gente vai usar? Aí, vamos supor, eu vou fazer... Meu Nutreve acabou. O que eu posso fazer? Se você tem o hábito de usar algum outro leite na sua casa, você pode usar 50 ml de algum outro substituto do leite no Nutreve, no lugar, né? Então, a gente vai colocar o Nutreve, que são 3 colheres, e 50 ml de água. Aqui, para dissolver. 50 ml de água. Se o ovo for muito grande, aí você coloca um pouquinho menos de água, porque tem que ficar uma massa que não fique muito mole, né? Porque senão depois você vai colocar nas forminhas, não vai ficar muito legal. Então, aí você vai colocar 2 colheres de farinha de aveia. Eu não tenho farinha de aveia. Você pode usar aveia mais fina, porque, na verdade, a farinha, ela é mais fina, né?
Então, a farinha de aveia. Aqui eu estou usando uma aveia bem fininha, porque eu não tinha farinha de aveia, então eu estou usando essa farinha de aveia, 2 colheres de sopa de farinha de aveia e o nosso cacau 70%. Se você quiser usar o 100% também, são 2 colheres de sopa, né? Eu usei a colher medida da Herbalife, então, que ela tem 15 ml, né? Então, aqui tem 2 colheres de cacau 70%. Então, você vai colocar aqui e vai mexer. Olha a massa, ela rende bastante. Então, o volume dela fica bem. Aí, você vai estar batendo bem, tem que bater. Se quiser usar o liquidificador, mixer, né? Não tem problema, pode usar, que é mais fácil para dissolver. E a gente vai colocar por final, sobrou um pouquinho de cacau. No final, a gente vai estar colocando o Royal e também uma coisa que eu nem sabia que existia. Não, assim, não imaginava, né? Cravo em pó. Vocês já ouviram falar cravo em pó? Eu só vi canela em pó, né? Então, ali, ó, Georgia, que é, né, especialista na cozinha, nem ela sabia, né? Então, assim, cravo em pó. Aí eu usei assim, ó, se você gosta desse saborzinho do cravo, você usa 5 gramas, que é uma colherzinha medida, né, a parte menor. Se você gosta que fique com um sabor um pouquinho mais forte do cravo, se você gosta de cravo, você coloca 2 medidas. Então, eu fiz uma receita do pão de mel com uma medida de cravo e a outra com 2. Aí você sente que ele fica mais forte, assim, né? Vou pegar aqui a colher medida. Então, eu usei essa parte que a gente usa para fazer o chá, a parte maior, né? Que são 2,5. Ah, não, então, estou viajando. Eu coloquei 5 gramas, eu coloquei 2 colheres dessa, que eu achei que era 5 gramas. Eu coloquei 2 dessa na segunda receita que eu fiz, eu senti que ficou mais forte o gostinho do cravo. Então, o cravo em pó e 50 gramas, gente, dá bastante, hein? Eu fui comprar 50 gramas de cravo em pó, deu um pacotinho, olha só, deu toda essa quantidade aqui, ó. E, assim, essas coisas que a gente não tem o hábito de usar, assim, muito, eu prefiro comprar a granel, pouquinho, né? Para não ficar velho, né? Não ficar aquele gosto, assim, ruim. Então, e aqui, no lugar da farinha de aveia, você também até pode usar outra farinha, se você quiser, farinha de amêndoa, né? Mas a farinha de aveia é bom porque ela é barato, é prático, né? E sempre você tem aveia em casa. Se você não tiver aveia em flocos finos, você pode bater no liquidificador, vai ficar uma farinha. Então, assim, para tudo a gente dá um jeito, né? Então, mistura bem aqui, ó, o cravo em pó. Tem pessoas que no pão de mel gostam de adicionar gengibre. Olha, eu não sou assim, eu acho que ele fica um pouquinho forte demais, né? Mas se você quiser. E aqui também, ó, 2 colheres medidas de Royal, fermento instantâneo, né? Você vai colocar e vai mexer. E aonde a gente pode colocar ela para assar na nossa máquina de cupcake, né? Eu fiz na maquininha. E você pode também colocar na air fryer ou no forno, como você quiser. Essa quantidade de massa aqui dá 7 bolinhos. Então, é bastante massa e vai ficar bem cheinho, sabe? Não fica aquela coisa assim que você coloca pouquinho. Você vai ter que amassa essa quantidade. Eu já fiz 2 vezes, 2 receitas. A massa dá para completar certinho a forminha. Então, aqui, ó. Aí você faz aqui
aqui e deixa ela, pode deixar um pouquinho ela descansando, ela vai dar uma crescidinha, enquanto você liga a maquininha tem que estar quente, né? Para você estar colocando os bolinhos ali. Então, fiz a massa. Qual que é o próximo passo agora? A gente vai fazer o recheio. Então, o pão de mel pode ser recheado, pode ser só ele, né? Fica super gostoso. Aqui, ó, já fiz aqui uma receita. Deixa eu só pegar aqui. Então, a maquininha tá super chique. Não sabia que podia ser recheado. Ó, a maquininha tá aqui, tem 2, 4, 5, 6, 7 bolinhos. Então, essa receita vai dar para os 7 bolinhos. Então, até vou pôr já aqui para fazer. Opa. Ao vivo e a cores, né? Vou esquentar aqui a maquininha. Sempre unta a maquininha antes, aquece para depois colocar, porque senão ele não vai crescer. Ju, você podia falar aí, né, dos benefícios do nosso leite, também do shake. O shake de baunilha, ele é o mais neutro. Então, qualquer bolo que você vai fazer, ou qualquer receita, né, que nem a receita que a gente teve semana passada, que usou o shake de baunilha, nossa colomba, você coloca o limão raspado, nossa, que gostinho maravilhoso que fica, né? Então, o baunilha, ele é um shake super fácil de você estar colocando, ele pegando sabor de qualquer, até para tomar, né? Fruta ou fazer alguma receita, ele é super prático. Eu vou colocar aqui o bolinho para fazer, enquanto a gente vai falar para a gente dos benefícios. Gente, hoje eu vou começar uma sessão que é Pergunte aos Universitários. Então, eu vou perguntar aqui para vocês, qual é a sua opinião, as grandes vantagens, os benefícios, o que é que você mais gosta, qual é a sua dica especial sobre o Nutrev? E hoje eu vou começar com a letra A, que vai ser Amilcar, que vai falar com a gente. Amilcar, nosso amigo de Belém do Pará. E se preparem, porque vocês podem ser os próximos ou as próximas. Gente, eu sou a Amilcar e esses alimentos e essas receitas, elas mudaram a minha vida e eu comecei a oferecer para as pessoas, né? E mês passado chegou uma pessoa e me disse assim, olha, eu preciso de um Nutrev para minha mãe, porque a minha mãe, ela consome, eu vou dizer aqui uma marca, porque como é uma marca boa, eu não estou falando mal da marca, tá? Ela consome Molico sem lactose, e aí ela descobriu que se ela usasse esse substituto do leite, que serve também para substituir o trigo, a maisena, né, o amido de milho, serve para substituir o leite sem lactose, ela ia ter os mesmos benefícios desde que ela aprendesse a preparar. Aí ela levou, ficou satisfeita, então, depois pegou outro. Só que eu tive a curiosidade de ver quanto é que custa, na minha cidade, 5,5 litros de Molico. 5,5 litros de Molico, na minha cidade, custa R$115. Porque cada latinha de 21, R$22 dá para 800 ml. Então, para fazer 5,5 litros, eu preciso quase de 6 latas de R$21. Aí eu digo, olha só, a pessoa ela vai pegar eu nem chamo de leite, tá? Porque ele é muito melhor do que o leite. Esse preparado, o Nutrev, ele, como eu já disse, ele substituiu o trigo e a maisena e substitui o leite. Só que ele também dá para fazer pão de mel, dá para fazer bolo, dá para fazer pudim, dá para fazer crepioca, dá para fazer quiche, dá para fazer pizza, né? E espero que vocês estejam ficando com água na boca. Mas, enfim, aí o que é que aconteceu? Ela ficou satisfeita e eu comecei a convidá-la para ela participar desse evento aqui. Nem sempre ela participa, mas como a Gélia também falou, se você realmente não puder participar ao vivo, você pode pedir a gravação. E aí depois eu continuei pesquisando, né? O Nutrev tem fibra,
e o leite de vaca não tem fibra. Depois eu fui estudar uma aula do professor Davi Menezes, que inclusive vai falar hoje à noite, peço para a pessoa que te colocou aqui sobre a aula do Davi Menezes. O Davi Menezes perguntou se eu sou filho de vaca. Eu digo, não, tu conhece a minha mãe, rapaz, que negócio de falar isso, eu sou filho de vaca. Não, porque a vaca, ela faz leite para bezerro, e você não é bezerro. Então, tem que ver se seria bom você, como adulto, tomar leite. Também, geralmente, não se toma. Gente, eu não estou aqui discutindo para discutir de leite. Eu estou dizendo o seguinte, que a cliente ficou super satisfeita porque eu falei que eu estava satisfeito. Você só tem que ter alguns cuidadozinhos. Por exemplo, teve uma outra que teve... Eu estou falando isso porque ela está no forno lá, o bolinho. Teve uma outra que disse, não, eu nunca vou parar de tomar meu café com leite. Aí eu digo, dona, é outra cliente. A senhora gosta muito de café com leite, né? Tá. E aí eu comprei o Nutrev, eu peguei lá, coloquei uma colher dentro da minha xícara, quando eu mexi lá na minha xícara, ficou umas bolotinhas. Estão vendo quanto a dona Ana gostou do Nutrev mexido na xícara? Aí eu digo, olha, dona Ana, eu vou lhe ensinar uma coisa que, quando me ensinaram, eu sinceramente não acreditei. Eu tive que fazer, porque eu não acreditei. A senhora toma o seu café com leite com o café já coado? Eu disse, com café coado. Então a senhora vai pegar aquela quantidade de café que a senhora coloca, né? E aí a senhora coloca o leite em pó. É isso mesmo que eu faço. Pois é. Então a senhora pega aquela quantidade de café, vai colocar no misturador, ou no liquidificador, ou no mixer, e aí vai colocar a quantidade de leite em pó que a senhora colocava. Quantas colheres a senhora colocava? Eu colocava 2 colheres. Então coloque lá 2 colheres de Nutella. E a senhora vai bater pelo menos 90 segundos. De preferência, 2 minutos. Aí ela já disse uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu bati 2 minutos, o café que estava quentinho, ele esfriou um pouquinho. Tá? E, olha, não tem problema. Se a senhora gosta de micro-ondas, só esquenta 30 segundos no micro-ondas. Se a senhora não gosta de micro-ondas, esquenta 1 minuto na panela. Ela fez isso. Ela disse, olha, parece um cappuccino. Ficou cremoso e gostoso. Eu digo, então não é para misturar o Nutrev no garfo, né? Vai dar muito trabalho. Gente, muito trabalho. 1 minuto e meio no mixer. Se você provar, você vai me agradecer, porque fica melhor do que café com leite. E tem várias outras coisas. Se vocês conversarem com a aula do Davi Menezes sobre as vantagens do Nutrev, porque ele tem uma fibra lá que melhora o intestino, aí tem um nome diferente, que é microbioma, tá? Aquela pessoa que eu digo que economiza papel higiênico, pode ser que se você tomando mais água e o Nutrev pode ser que melhore. Tem um segredinho assim, colhe na gente que vai dar certo. É com você, Juliana. Meu microfone estava fechado. É isso aí. E, Argélia, como é que está o nosso pão de mel, hein? Depois de tantas dicas super legais. Obrigada, Milka. Então, tá aqui prontinho já. Olha, só que aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Eu enchi demais uma forma aqui, ó. Até foi pro lado, né? Mas olha, ele essa quer... casquinha tu manda para mim, tá? Olha, se der errado, você manda a casquinha queimadinha para mim. O crocante eu gosto. Os outros ficaram muito gordinhos. Então, tá, vou deixar aqui, depois eu tiro daqui, porque aqui eu já tenho alguns prontos, né? Porque eu prometi que vou levar para o pessoal degustar amanhã. Então, aqui já tem alguns prontos e nós vamos fazer o recheio. E o recheio que a gente vai usar? 2 colheres e meia do nosso shake doce de leite e meia colher, 2,5, e meia colher de Nutrev. Agora não me pergunte por que é meia colher, porque não é uma colher inteira. E aí eu coloquei aqui 50 ml de água. Eu sempre que eu vou fazer essa calda, tanto até para o shake, às vezes a gente faz a borda, eu uso água quente. Então aqui eu coloquei 50 ml de água quente e vou mexer para fazer a calda, fazer o recheio. Ele vai ficar bem pastoso. Se você achar que ficou muito pastoso, olha aqui, 50 ml eu achei que ficou muito pastoso. Eu coloquei mais um pouquinho.
Mas se você realmente quer que fique mais grosso mesmo, 50 ml ele vai ficar, olha, num ponto super bom. Assim, no meu gosto tá muito duro. Eu coloquei um tiquinho a mais, assim, eu vi ali na minha conta dá uns 60 ml de água quente. Eu coloquei mais um pouquinho de água quente para ele ficar um pouquinho mais cremoso, que eu achei mais fácil para fazer o recheio. Então, assim, você vai fazer esse creme, se você quiser fazer ele recheado, né? Aí, se fez, ele tá aqui, já tá geladinho, né? Já esfriou, não pode cortar ele quente, porque senão ele fica todo enrugadinho. Vai cortar aqui pelo meio. Olha como ele fica. Super gostosinho, assim, ó, dentro, né? Por causa que a gente pôs o cacau. E aí você vai pôr o recheio. O recheio, se ele não pode ficar muito aguado, porque senão ele vai escorrer. Né? Que agora depois a gente vai passar o chocolate em redor. Meu Deus! Ó, então fez aí, se você quer fazer um recheio mais grosso, né, também, aí fechou, e agora a gente vai dar aquele banho de chocolate. Então, assim, fala 100 gramas de chocolate, 70% derretido, para você dar o banho de chocolate, né? Então, aqui, sim, ó, eu não sou muito fã de micro-ondas, eu sou mais da panela, né? Então, eu tentei fazer no micro-ondas, não sei, não ficou muito bom. Aí, eu derreti aqui na panela o chocolate. E assim, se você vê, quando você vai derreter, tá muito grosso, você pode colocar um pouquinho de água, um pouquinho de creme de leite. Se você colocar o creme de leite, ele vai ficar com mais cremosidade, né? E também vai render mais. Então, eu coloquei um pouquinho. Se você não tiver creme de leite, você pode colocar requeijão. Na verdade, assim, eu coloquei um pouquinho de creme de leite aqui, sem lactose, que eu tinha aqui. Aí você pode usar o que você quiser. E aí você vai pegar e vai dar o banho no bolinho. Então, vai colocar ele aqui e vai passar ele aqui no... Assim, na verdade, você pode passar só em cima, quiser passar ele em todo, né? Vai passar ele aí no chocolate. Ó, nossa, esse vai ficar com muito chocolate, hein? E aí, ó, olha aqui, ó. Tá prontinho. Passou no chocolate. Depois que passar no chocolate, aí você vai colocar ele na geladeira para gelar. Porque daí ele vai ficar durinho. Então, assim, na verdade, você derreteu ali chocolate e aí você vai passar eles todos ali. Em 100 gramas de chocolate, dá para passar os 6. Se você só, assim, coloca um pouco de creme de leite, que daí fica mais fácil, ó. Ele aqui, ó. Daí você fez ali, passa no chocolate e coloca para secar. Aqui eu tenho alguns já prontos. Aqui. Argélia, e olha aqui as dicas, né? O pessoal do YouTube falando que está salivando. Falaram, a Bernadette deu a dica de fazer com shake de doce de leite, né? Mas também gostou muito da sua dica do cravo. Ela disse também que o Nutrev é vida, né? Sem o Nutrev, o dia não é o mesmo. E dá para fazer muitas receitas. Então, é muito legal que a gente fica pegando as dicas, né? E aqui no Zoom, a Georgia disse que o creme de leite deixa o chocolate mais brilhoso e não fica duro. Então, para manusear, fica mais fácil, né? Uhum, Como já disse, faça como você preferir, né? Cada pessoa vai dando uma dica para agregar, que elas têm muita experiência, né? Então, olha aqui, ó. Esse aqui foi o último que eu fiz, que tem mais cacau. E, ó, coloquei na geladeira, não coloquei no congelador, tá durinho. Esses daqui foram os primeiros que eu fiz, olha só.
Ficou. Esse aqui eu coloquei um pouco. Olha aqui, ó, brilhoso mesmo, como a Georgia falou, com creme de leite, né? Então, vamos cortar aqui para a gente ver como que ficou. E esse, ó, aqui, ó, recheio. Ai, ficou lindo o recheio. Ó, Bem a Georgia quer fofinho. comer. Mas então, é super prático, fica super bonitinho, né? Então, assim, às vezes agora tá o Natal, um pão de queijo, você pode. Um pão de queijo. Meu Deus, tô com pão de queijo na cabeça, né? Olha esse aqui que eu coloquei mais recheio aqui, ó. Então, por isso que o recheio ele tem que ser bem consistente, porque quando se cortar, ele pode Ele não escorrer, né? escorrer, né? Apesar que tá geladinho, né? E fica Então, mais bonito, né? Também, quando ele está mais consistente, fica bonitinho. nossa, meu, muito bom, nem parece de shake. E o bom é que não tem farinha, não tem, assim, o açúcar é, né, frutose, então realmente, assim, são 2 colheres de shake e mais o recheio, então, em uma receita, dá para você comer 3 lanches, eu acredito, né, mais ou menos. Então, são 7 bolinhos. Se comer 2 bolinhos desse aqui, ó, você vai ficar satisfeito. Ainda mais com chocolate, né? Argélia, eu vou me meter aqui porque você disse Verdade. nem parece de shake, tá? Agora, em setembro, chegou um parente aqui na minha cidade e a minha irmã, para agradar, ela comprou num desses locais super chique, o lugar mais chique da cidade é numa doceria light. Ela comprou um bolo lindo, sem lactose e sem glúten. Aí chegou lá a visita, o bolo. Gente, você olhava para o bolo, você começava a salivar, né? Aí nós almoçamos, aí tiraram os pratos, colocaram um bolo na mesa. Aí a Juliana conhece a minha esposa, a Juliana também, a minha esposa, a Neide, né, que também gosta de doce. Aí a Neide cortou o bolo e cortou assim como faz o figurino maravilhoso, o bolo, serviu a gente. Aí a visita colocou o bolo, mastigou. Aí a Neide, imagina a Neide, Juliana. A Neide colocou o bolo na boca, sem glúten, sem açúcar e sem lactose. E continuou calada. Quando eu provei o bolo, ligeiramente melhor que isopor, eu digo, Milka, vida. eu te entendo completamente. Tá? Então a Angélia foi falar, não parece shake. Gente, essas receitas, colhe na Juliana e na Argélia, vão por mim que vai dar certo. Gente, as nossas receitas com lactose são deliciosas. Esse E aqui, eu a derreti o Milka falou. chocolate aqui, ó. Esse chocolate aqui eu derreti e não coloquei o creme de leite. Ele ficou bem durinho. Bem durinho, né? Dá para E ver daqui. aí, nossa, vontade de comer tudo. Gente, as receitas sem lactose, sem glúten, que tem por aí, são receitas lindas, mas horríveis de sabor, viu? Eu já passei, ri, porque eu já passei por um jantar em família que uma pessoa levou um bolo e foi exatamente o que a Milka falou. E aí eu digo, não adianta, né? Tem tanta receita linda, tem receita de bolo com morango, bolo de chocolate com morango, que a gente já fez aqui, né? Que está gravado no nosso grupo de receitas, que são receitas lindas e deliciosas e super saudáveis. Então, vale a pena aprender, vale a pena estar aqui todas as segundas-feiras. Argélia, muito obrigada, parabéns. Ela não para de mastigar, né? Eu vou ter que ficar falando, então. Gente, vontade de Só comer tudo aqui. Se eu comer tudo, eu vou passar mal. Olha só, sem glúten, sem lactose, o nosso Nutreve ele não tem glúten, não tem lactose. E qualquer coisa, a gente tem o nosso shake, que também, né? O shake de banana.
Então, você pode colocar, quando você coloca o cacau junto, ele vai ficar escurinho. Então, realmente, olha, nossa, fiquei imaginando um bolo de aniversário já, né? Fazer Sim, esse chocolate. lembra, acho que foi a Neide que fez. Eu sei que já teve gente aqui em Fortaleza que vendeu o bolo de aniversário de chocolate com morango, baseado na receita que a gente ensinou, de tão incrível que ficou. E fica muito bonito, né? Porque chocolate com morango, além de gostoso, é lindo.